Gostaria então de saudar os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Precisamos retomar nessa saudação, graça e paz nos dias que nós estamos vivendo, enfim, uma saudação bíblica. E hoje pela manhã falamos exatamente sobre a necessidade de sermos pacificadores. Abra sua Bíblia dentro ainda desse espírito, abra sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 6. Nós hoje estudamos o capítulo 5, versículo 25, e fizemos menção do versículo de número 26. E eu gostaria de ler com os irmãos agora Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 3. 6, de 1 a 3. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado pela honrada oportunidade nós estarmos aqui, ó Deus, nessa noite, para momento de comunhão, de congraçamento, a respeito de tudo que está acontecendo na cidade, no país. Hoje, por ocasião da escola dominical, os irmãos e irmãs estavam aqui, e agora à noite, da mesma forma, a fim de prestar culto que ao Senhor é devido, e também, ó Deus, estudar e extrair ensinamentos da Tua Palavra. Então esteja tirando de nós o espírito de distração e a possibilidade, ó Deus, de ouvir e de aprender, ó Deus, lições das belezas da Tua lei. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, muitos creem que esta epístola foi a primeira escrita pelo apóstolo Paulo entre os anos 48 e 49 da era cristã, dirigida às igrejas da Galácia. E de acordo com o doutor John Stott, Galácia refere-se às 4 cidades da Pisídia, a saber, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, cidades que ficavam na região mais alta e que foram evangelizadas durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, conforme está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e 14. É uma espécie de região serrana ali daquela região. Nessa sessão que acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala que a nossa espiritualidade tem que tangenciar a nossa afetividade. Tem sido a nossa temática durante esses dias. Isto é, o Evangelho está aí também para melhorar e aperfeiçoar as nossas relações interpessoais. É o que o reverendo Ricardo Agreste chama de efeito prático do Evangelho nas relações interpessoais. Isso é muito pertinente. Nós estamos falando de algo que tem que ter repercussão na nossa vida, na nossa prática cristã. Na verdade, piedade é isso. Piedade é vida cristã na prática. Porque nós temos o nosso momento litúrgico, que faz parte da nossa espiritualidade, mas é preciso a gente sair para servir a Deus e evidenciar e praticar a piedade cristã. Como, por exemplo, levar as cargas uns dos outros.
é exatamente um efeito prático do Evangelho no nosso dia a dia. Essa disposição, essa resignação, esse amor, essa disposição de estar ajudando, auxiliando, cooperando, levando as cargas uns dos outros, até porque todos nós temos cargas e Deus não pretende que as carreguemos sozinhos. É o que está descrito aqui no capítulo 6, aí no versículo de número 2. Por favor, olha aí no texto, capítulo 6, versículo de número 2. Vamos ler de novo esse texto, o que é que diz aí? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É muito oportuna nessa ênfase, porque as pessoas estão procurando aí fora os terapeutas, enfim. E louvamos a Deus pelos terapeutas que têm feito um trabalho importante. Muitos dos nossos irmãos são psicólogos e psiquiatras, e há pessoas renomadas na sociedade, na comunidade, prestaram vestibular, fizeram faculdade, enfim, e são profissionais aptos a trabalhar nessa questão toda. Mas eu estou dizendo isso porque às vezes muitos dos nossos irmãos preferem esses profissionais e pagam 250, 300 reais para procurar um divã e para abrir o coração, para desabafar. Então poderíamos sim buscar esses profissionais, mas poderíamos também ter liberdade e acesso aos irmãos e irmãs que nós convivemos no dia a dia. Toda semana nós estamos aqui juntos, sem falar das forças de integração das sociedades internas, a UMP com muito mais frequência, a UPA, a UCP, a UPH, a SAF. Então esses irmãos estão juntos, realizando, desenvolvendo as suas atividades, e têm a oportunidade de colocar em prática esse princípio. Há pessoas que tentam carregar os fardos sozinhas, acham que é um sinal de fortaleza, não incomodar os outros com seus problemas. Contudo, agir assim é estoicismo e não é cristianismo. Tem gente que muito sincera, que chega assim: desculpa, está trazendo problemas para você, está com a consciência pesada, como se não pudesse fazer isso. Claro que podemos fazer isso, precisamos uns dos outros. Outros dizem que devemos tão somente confiar os nossos cuidados ao Senhor e Ele nos susterá. É verdade, porém não podemos perder de vista que uma das maneiras pela qual Deus assume os nossos fardos é através do suporte, do apoio, da ajuda e da parceria com os irmãos e irmãs. O reverendo Francisco Batista, que esteve aqui, foi preletor por ocasião do aniversário de nossa igreja semana passada. Enfim, palavra de sabedoria que nós ouvimos aqui. Mas o que me chamou a atenção, tem uma frase dele que eu anotei no meu boletim. Ele disse o seguinte: o crente é sempre uma pessoa dependente. Então ele não é arrogante, ele não tem megalomania, mania de grandeza. Ele pode até evidenciar isso em determinado momento, na sua vaidade, na sua fraqueza, mas ele vai recuar, porque ele sabe que é uma pessoa dependente, totalmente dependente da graça, da misericórdia de Deus, e dependente dos irmãos e irmãs. O que seria da minha caminhada se não fosse os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, os irmãos e irmãs aqui da igreja? Mesmo com toda a formação, experiência, enfim, provavelmente eu não estaria aqui. Então o crente é sempre uma pessoa dependente. Um exemplo notável desse princípio nos é dado pelo próprio apóstolo Paulo. Ele se encontrava num determinado estágio da sua vida terrivelmente sobrecarregado. Ele mesmo testemunhou: nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Quer dizer, o apóstolo Paulo está dizendo isso lá, ele escreve em 2 Coríntios, no capítulo 7,
versículos 5 e 6, que ele foi consolado pelo Senhor. Mas depois ele termina, ele esclarece com a chegada de Tito. Então o Senhor nos consola com a palavra, com encorajamento, com incentivo, com a leitura de um versículo, uma oração, né, de um irmão, de uma irmã, enfim, de um amigo. Nesse sentido, o comentarista bíblico frisou, está aqui entre aspas, a amizade humana através da qual levamos os fardos uns dos outros faz parte do propósito de Deus para o seu povo. Assim, não deveríamos guardar nossos fardos para nós mesmos, mas antes procurar um amigo cristão que possa nos ajudar a carregá-los. Lemos aqui em Gálatas, volta ao texto, Gálatas capítulo 6, né, versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei, né, de Cristo. Depois ele acentua no capítulo 6, versículo de número 3, olha aí para o texto: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Ele disse isso porque quando achamos, né, que somos alguma coisa, não queremos carregar fardo de ninguém. E aí vem aquela conversa, né, sem base, sem fundamento. Cada um se vira, é a lei da sobrevivência. Mas pensar assim é um grande engano, porque nós não somos alguma coisa. Do ponto de vista da soberania de Deus, nós não somos nada. Por isso que entoávamos aquele cântico, né? Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Ora em minha alma, faz em mim eu querer, Senhor. Quando entendermos isso, nos colocaremos à disposição para prontamente levar as cargas uns dos outros. Por isso, gostaria de convidar você para pensar comigo sobre o seguinte tema: a igreja que devemos ser, uma comunidade, né, terapêutica, ou numa outra versão, a igreja que devemos ser uma comunidade curativa. No versículo 1 do capítulo 6, o apóstolo Paulo dá aos seus leitores, e por consequência a todos nós, um exemplo especial de como devemos atuar e agir enquanto, né, comunidade terapêutica. Em primeiro lugar, a gente pode ver aí no slide, ele nos diz o que devemos fazer. Está aí no capítulo 6, no versículo 1: se alguém for surpreendido em alguma falta, corrigiu. E o verbo grego que aparece aqui é katartizo, que significa pôr em ordem, restaurar. A palavra é usada no grego secular para reparar um osso quebrado, reparar um osso fraturado, ou para reparar um osso deslocado,
Então, quando alguém perguntar o que devemos fazer, quando uma pessoa for surpreendida em alguma falta, a resposta se encontra aqui, no capítulo 6, no versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu. John Stott, a respeito desta passagem, ele argumenta aqui o seguinte, é um comentário esclarecedor. Então ele diz aqui o seguinte, presta atenção, observe como a orientação, do apóstolo Paulo é positiva. Se apanhamos alguém fazendo alguma coisa errada, não devemos permanecer inertes sob o pretexto de que não é da nossa conta, e não queremos nos envolver, nem devemos desprezá-lo ou condená-lo em nossos corações. E se ele sofrer as consequências, não devemos dizer bem feito, ou colheu o que plantou. Nem devemos contar ao pastor ou fazer fofocas com os nossos amigos da congregação. Não, devemos corrigi-lo. Temos a obrigação de trazê-lo ao bom caminho. Então você tem a unção, que é a capacitação do Espírito Santo. Você tem um selo, que é uma figura de iniciação também. O selo quer dizer que você é propriedade de Deus, mas também que você tem autoridade espiritual, para conversar com o irmão, com a irmã, encorajá-lo, estender a mão, e ali ele sair da lama, sair do poço e caminhar. Não precisa necessariamente falar para a torcida do Corinthians, torcida do Flamengo, absolutamente. Se você conseguir, com a graça de Deus, ajudar o irmão ou a irmã ali naquele momento, dá glória a Deus e resolver o problema ali. Martinho Lutero aplica assim um mandamento: vá até ele, disse o reformador, vá até ele, estenda-lhe a mão, levante-o novamente, console-o com palavras brandas e abrace-o com braços de mãe. Olha a redundância aqui, ele diz: abrace-o com braços de mãe. Porque a gente abraçar é uma coisa, mas abraçar com os braços de mãe, aí é muita qualidade, é muito afeto, é muita resignação, é muito amor, é um estender da mão, é um abraço que sinaliza que não desiste e que acredita na reconciliação, e que acredita na restauração. Em segundo lugar, ele nos diz, ele revela aqui, ele nos diz quem deve fazê-lo. Está aí ainda no versículo 1, a resposta é: vós que sois espirituais. Numa outra tradução, vamos ler a outra tradução conforme está aí, meus irmãos. O que é que está escrito ali? Irmãos, mesmo que um homem dê um passo em falso, antes de se aperceber disso, vós os que tendes qualificações espirituais, tentai reajustar tal homem num espírito de brandura, ao passo que cada um olha para si mesmo, para que tu não sejas também tentado. Isto é, vocês que são mais experientes, que estão na estrada há mais tempo, ou que têm as qualificações espirituais devidas, procure estender a mão e restaurar o irmão, a irmã que se deixou levar, influenciar, e que está longe, dos caminhos do Senhor. Não sem motivo, Tiago, ao falar sobre a importância, de restabelecer os desviados, aqueles que estão afastados, desanimados, desencorajados,
ele acentua o seguinte, no capítulo 5, versículos 19 e 20, eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional, que traduz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Claro que aqui está se referindo à pessoa que foi alcançada, à pessoa que foi acudida, restaurada por você, pelo seu apoio, pela sua cooperação, pela sua palavra, pela sua oração. Infelizmente, muitos no decorrer, eu costumo chamar de maratona, da vida cristã, muitos se deixaram levar pela rotina, pelas tentações e pelas circunstâncias variáveis da vida, e acabaram se afastando da vereda, da verdade. Então, sempre quando há um reencontro, ou quando nós observamos as fotos da igreja, lá da época de mocidade, enfim, são momentos assim de inesquecíveis, de muita alegria, mas às vezes também de tristeza, porque os comentários são os seguintes: não, fulano tão firme, está afastado dos caminhos. Aqui Beltrano foi presbítero da igreja, Cicrano chegou aí para o seminário e hoje também está afastado dos caminhos do Senhor. O meu filho, a minha filha, o meu neto, a minha neta. Então nós estamos felizes porque muitos irmãos estão agregando a nossa igreja, mas a gente, com pouco tempo, já é possível a gente olhar por retrovisor e perceber que nós temos alguns retardatários que ficaram pelo meio do caminho e que precisam ser esse objeto da nossa busca e da nossa oração. Embora tenha se tornado membro da igreja e retornou ao mundo e por consequência ao seu próprio vômito, é assim que descreve o apóstolo Pedro. Ele usa uma palavra muito, muito forte. Ele escreve o seguinte: confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu próprio vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então muita gente boa resolveu voltar ao próprio vômito, teve saudade, sentiu falta do chiqueiro e voltou novamente a revolver-se na lama. Então precisamos também investir, orar, e às vezes mora na nossa rua, às vezes é o nosso vizinho, é muito melhor, temos muito mais condições graças ao sacerdócio universal dos crentes. Às vezes o jovem não aparece aqui, mas eu jogo bola com ele no final de semana. Às vezes ele está aqui, é meu amigo no Face, no WhatsApp, enfim, que pode ali mandar um vídeo, uma palavra de encorajamento, a fim de que eles sejam tocados pela pessoa do Espírito Santo e voltem ao primeiro amor. Em terceiro lugar, meus irmãos, como isso deve ser feito? A igreja, enquanto comunidade terapêutica, deve fazer isto de acordo com a passagem, com espírito de brandura, de humildade e de mansidão. O renomado comentarista, o pastor John Stott, ele diz aqui o seguinte, é um outro parágrafo esclarecedor desse texto, e ele diz aqui o seguinte, presta atenção: triste é reconhecer que na igreja contemporânea esse mandamento explícito do apóstolo é mais conhecido pelas violações do que pelo cumprimento. Mas se andássemos no Espírito, amaríamos mais aos outros
E se nos amássemos mais, carregaríamos os fardos uns dos outros. E se o fizéssemos, não fugiríamos da obrigação de restaurar o irmão que caiu em pecado. Além disso, se obedecêssemos a essa instrução apostólica, como deveríamos, muita fofoca desagradável seria evitada, muita apostasia perigosa seria impedida, o bem da igreja seria promovido e o nome de Cristo exaltado, glorificado. De mais a mais, irmãos e irmãs, a Bíblia afirma: tenham igual cuidado uns pelos outros, coopere com igual cuidado em favor uns dos outros, sejam solícitos uns para com os outros. E por fim, é o texto aqui de Gálatas, que o apóstolo Paulo, sob inspiração do Espírito Santo, afirma: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então que Deus nos ajude, meus irmãos, para que possamos colocar em prática esses princípios, porque isso acontecendo, a nossa igreja ela será sempre ela será revitalizada, haverá comunhão, congraçamento. E aqui no texto de Atos mostra que não tem erro, a igreja se torna atraente, convidativa, ela se torna irresistível. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então está aí o segredo para a nossa igreja se tornar convidativa e atraente, um lugar, uma comunidade, conforme nós ressaltamos aqui, a igreja de que devemos ser, uma comunidade terapêutica, uma comunidade curativa. E assim Deus será louvado, glorificado, terá repercussão no bairro, na comunidade, e o Senhor irá acrescentar aqueles que serão salvos, graças à fraternidade, à comunhão vivenciada pelos membros da igreja presbiteriana da SEAB. Que assim seja, no nome de Jesus e para Jesus. Amém e amém. Vamos